Coisas estranhas sobre mídias normais. O assunto que mais fez sucesso aqui no canal, gerando o vídeo mais visto e possivelmente mais hypado. Quando produzi aquele primeiro, não imaginei que ele teria essa repercussão única, considerando a média de views e o público do canal. Então, tendo isso em mente, decidi trazer uma parte 2, com mais coisas estranhas sobre mídias aparentemente normais, que não levantam nenhuma suspeita e que você nunca desconfiaria que guardam esses mistérios. Pegue uma cerveja, umas batatinhas e vamos conferir mais esse conteúdo aqui nos Herônimos. Chaves é uma produção quase etérea aqui no Brasil, muito diferente do El Chavo del Ocho original, com quase tudo relacionado aos programas, sendo diferente entre as versões em espanhol e português, desde coisas relacionadas aos episódios até os memes que os países desenvolvem com o programa. Da mesma forma, ele está envolvido em diversas polêmicas e mistérios, dada até mesmo a desconexão da nossa realidade com a de todos os outros que consumiram a mídia. Para efeito de comparação, Chaves estreou no Brasil em 1984, quando sua versão original já estava todo mundo mais velho e o programa era uma sketch dentro de outro, quase um Telaclass do Hermes e Renato. E nesse meio surge o tal Kiko brasileiro, considerando que estamos falando de uma época sem nenhum tipo de comunicação global e instantânea como hoje, onde se proliferava todo e qualquer tipo de boato. Havia até mesmo uma história que todo o elenco tinha morrido em um acidente aéreo. Moisés Roberto Vasques começou a sua história como suposto, entre aspas, real criador do personagem, ainda nos anos 90, após uma passagem de Carlos Vidagrã pelo Brasil, conseguindo até que relativa mídia em programas do Rio Grande do Sul, aparecendo no programa Jogo da Vida da Rede Bandeirantes. Vasques se declarava o real inventor do personagem, alegando ter criado ele enquanto fez um teste para trabalhar nos programas de Bolanhos logo no começo da sketch El Chavo del Ocho, sendo então retirado da produção, que pegou seu personagem e entregou para Vidagrã ser um intérprete. Roberto ainda ia longe, dizendo que possuía um documento nos Estados Unidos provando seu direito sobre Kiko, mas que não podia pegar no país por diversas razões, seja problemas com visto, agendas conflitantes e até mesmo falta de dinheiro. E pedia à mídia para ajudar com isso, fazendo até shows em circos e teatros de cidades pequenas do Rio Grande do Sul, como se fosse realmente aquele Kiko que as pessoas viam na TV. Essa empreitada durou até a popularização da internet, onde as pessoas puderam verificar que o verdadeiro dono e ator do personagem era Vidagrã. Roberto ainda se apresentaria em raros momentos, sempre em cidades de pouca visibilidade por baixo dos panos, com seu último registro sendo uma apresentação em Arroio Grande, município gaúcho na fronteira com o Uruguai, com alguns sites mencionando que nessa apresentação teria sido pego pela polícia, encerrando assim seu ciclo como suposto Kiko. De acordo com o Fórum Chaves, Moisés Roberto Vasques viria a falecer em 2017, com as causas da sua morte desconhecidas. É uma história que nitidamente é muito louca e estranha, dada a convicção no qual era contada por seu protagonista e pela aleatoriedade dela. E, sério, o cara tirou isso do nada e levou pra TV. Que o Vasco é o time do impossível, isso todo mundo já deve perceber, indo de coisa desde tomar gol durante o replay de outro, até ser utilizado como gíria para a morte, tipo ir de Vasco, jogar no Vasco e por aí vai. Então não seria surpresa nenhuma descobrir que, estranhamente, o time está relacionado a um caso de aparição alienígena no Brasil. Em 1982 jogavam Operário e Vasco, no estádio Morenão, no Mato Grosso do Sul. E se em campo tudo se manteve normal, com o Vasco perdendo de 2-0, o que se viu no dia foi realmente estranho, pois foi documentada a presença de um objeto que percorreu os céus do estádio naquele dia, se tratando simplesmente do maior avistamento coletivo de algo assim, já que o público era de cerca de 28 mil pessoas. Ainda no primeiro tempo do jogo, um clarão se direcionou ao centro do gramado, o que chamou a atenção de quem assistia a partida e dos próprios jogadores, conforme podemos ver no depoimento dos jogadores Cocada e Amarildo pelo lado do Operário e de Rondinelli pelo lado do Vasco, afirmando que tudo estava muito longe de tecnologias da época, com o clarão sumindo e se movimentando em velocidades supersônicas. O árbitro da partida, José de Assis Aragão, declarou que tudo coincidiu com o momento de paralisação da partida, o que fez com que todos ficassem apreensivos e prestando atenção no fenômeno.
ou até mesmo a TV Globo, 40 anos depois do caso, caçando em seu acervo a gravação da partida, embora nada pudesse ser retirado disso, pois na época era costume que as câmeras capturassem apenas o campo de jogo, e não imagens que pudessem vir da marquise do estádio, por exemplo, ficando sem o registro visual do que foi o evento. Considerando que tantas pessoas presenciaram o mesmo fenômeno, esse caso se torna emblemático dentre os amantes da ufologia, dadas as proporções e a documentação do mesmo, com até mesmo um jornal da época colocando em sua manchete que um fenômeno ufológico havia se apresentado no estado. As explicações, como sempre, não explicam nada, pois nada existente na época poderiam apresentar aquele comportamento, com o caso caindo no esquecimento eventualmente. Quando a Globo revisitou o caso, novos depoimentos foram colhidos de pessoas que viveram e viram o acontecimento, como o jornalista Paulo Nonato, que declarou que os fotógrafos ficavam apenas 15 ou 20 minutos no campo, pois deviam voltar até a redação e revelar as fotos, assim como em matérias do lance do All Sport. Porém, até os dias de hoje, ninguém consegue explicar o fenômeno presenciado pelos presentes no estádio, mostrando que talvez o Vasco seja um time das galáxias e até ET queira assistir. Antes de jogos de esporte serem apelativos aos próprios atletas, lhes pagando boas quantias para emprestarem seus nomes e rostos para aparecerem, as empresas tinham que se virar em paródias e inspirações. Quem não se lembra dos lendários Alejo e Gomes pela seleção brasileira no International Superstar Soccer, inspirados na dupla Bebeto e Romário. Mas isso não era exatamente o caso de NBA Jam, popular arcade da Midway, que é a mesma do Mortal Kombat, e que fez sucesso absoluto nos anos 90, principalmente nos Estados Unidos, onde a liga vivia o seu melhor momento, com elencos estrelados de Bulls e Lakers. Claramente todos queriam experimentar um jogo com seus ídolos do esporte, principalmente na pegada competitiva e icônica de NBA Jam, que tornava muito mais dinâmico o jogo do que sua versão real. Quem nunca teve que esperar 3 minutos de algo mega irrelevante até poder ver um lance livre ser chutado? Porém, esse jogo traz duas situações que são relativamente diferentes, mas que contam para a curiosidade do título. A começar que, devido a direitos autorais, alguns jogadores não faziam parte do título, dado ao fato de que a Midway negociou diretamente os direitos com a Liga Americana. Porém, alguns atletas já eram donos dos seus próprios direitos, o que envolvia uma negociação maior e mais custosa, o que acabou por ser o caso de duas estrelas do Bulls, Gary Payton e, claro, Michael Jordan. Só que quando o jogo explodiu em popularidade e fez sucesso, ambos pediram a Midway versões personalizadas que incluíssem os dois jogadores, o que a Midway prontamente fez, e provavelmente editaram eles em 99, afinal eram o Jordan e o Payton. Enviou aos jogadores, permanecendo provavelmente com algumas builds contendo ambos, o que significa existir raríssimas versões de NBA Jam que contam com Michael Jordan e Gary Payton no elenco, mas nada se comparando a outra história bizarra que esse jogo tem, a assombração de Drazen Petrovic, jogador do Nets que foi totalmente programado no jogo, mas que viria a falecer vítima de um acidente de carro. Conforme explicou Mark Tummel, designer do jogo, tudo já estava pronto e máquinas já haviam sido enviadas quando a fatalidade aconteceu. Apenas para aleatoriamente, em uma noite quando estavam jogando Mortal Kombat, uma máquina de NBA Jam começar a gritar Petrovic do mais puro nada, fato que deixou o povo no escritório no mínimo maluco. Poucos sobre esse caso são documentados, possivelmente pela popularidade do NBA Jam ter se perdido, em substituição ao NBA 2K. Mas é interessante reparar isso, um jogo comum sofrendo de algo maluco. E só para não esquecer, esse jogo também vinha com Sub-Zero e Scorpion do Mortal Kombat, para jogarem com narração de MK1 e tudo, além da possibilidade de usarem poderes oriundos dos seus jogos originais. E infelizmente, quando a NBA descobriu isso, ela pediu para retirar, então não é toda a versão da máquina que tem esses jogadores. Pokémon surgiu do puro nada e se tornou um sucesso absoluto e bilionário, algo que podemos atribuir ao fato da inovação do jogo da época e de seu fator de replay, suas possibilidades e a própria afinidade que criamos com os Pokémon. Muita gente fala que os primeiros 151 são melhores, mas como bom fã de Hoenn, eu prefiro os que foram lançados em Rubi, Safira e Emerald. Seja qual for a sua geração favorita, algo é bem possível de perceber ao longo dos anos. Pokémon mudou, dada sua popularidade e influência no ocidente. Pegando alguns elementos do primeiro jogo, podemos perceber que todo o roteiro foi feito tendo em mente aquele humor japonês, com situações envolvendo gente mais velha e coisa pervertida.
Até a própria abertura original traz o Pikachu passando por baixo da saia de uma treinadora da classe Lady, além do velho do lado de fora do ginásio de Celadon dizer que está ali por terem muitas mulheres bonitas. Coisas que foram sendo removidas conforme a popularidade em outras audiências. Nós tínhamos Game Center em todas as gerações, com prêmios interessantes para quem perdesse alguns minutos jogando nos slots, que provavelmente são baseados nos pachinkus japoneses, jogos onde se apostam bolas de alumínio que podem ser trocadas por prêmios. E uma história mais simplista, indo de coisas como malucos que querem dominar o mundo, até clonagem e engenharia genética no caso do Mewtwo. Passando para o anime, nós temos os roteiros de Takeshi Shudo, que vão além daquela coisa boba e infantil que você assiste hoje, sendo graças a ele que tem um excelente filme lançado em 1999, e episódios mais macabros da primeira temporada, tipo a líder Sabrina transformando o povo em bonecos, Misty mandando um crucifixo para os fantasmas, a origem triste da equipe Rocket, por aí vai. Mas acho que o ponto central desse tópico pode se basear na controvérsia Jinx, que surgiu de elementos da cultura japonesa, como o yokai Yukiona e a mola das Gyaru, que possui uma pele bem bronzeada, olhos e boca marcados com maquiagem e um cabelo loiro tingido, além de serem bem extravagantes e barulhentos para o padrão da sociedade japonesa, algo que pode ser explicado pelo cry da Jinx ter sido mais longo por muito tempo, até a chegada do C-Titan em Scarlet and Violet. Mas claro que se hoje em dia a coisa já pega fogo com os mimizentos, na época era pior, com pessoas acusando Jinx de racismo e, sério, tem que ser muito desocupado para se importar com a aparência de um Pokémon, fazendo com que a única alteração seja Jinx ter uma pele roxa hoje em dia, lembrando o congelamento extremo de uma pele em baixas temperaturas. Embora em jogos e mídias antigas que não sofreram atualizações, ainda seja possível ver seu design original. A própria relação que a equipe tinha com os monstrinhos, não só na interpretação do roteiro, como também na mentalidade de um mundo Pokémon. Muitos treinadores usavam chicote na primeira geração, mostrando que ataques e treinamentos podiam envolver um reforço negativo, seja do som alto do chicote, seja da dor que ele pode causar. Contudo, sendo corroborado pelos chamados leaks da Game Freak, que tivemos acesso, onde temos roteiros de tortura, relações entre humanos e Pokémon, magia e violência, mostrando que talvez a equipe estivesse mais interessada em levar tudo para o lado de um Baldur's Gate, por exemplo, do que de algo infantil e focado apenas em um público sem muito criticismo com as coisas.